Sejam bem-vindos mais um dia de adoração e louvor ao nosso Deus. Mais um dia que nós estamos aqui para buscar a presença do Senhor, né? Eu cheguei ali e estava reparando, né? Tudo bem com você? Estava reparando que estava diferente no Edson. Você reparou alguma coisa diferente no Edson ou não? Eu fiquei olhando, eu falei, acho que ele tirou a barba para deixar de molho, né? Pôs a barba de molho, né? Então ele teve que tirar, né? Agora parece mais que o Messias. E agora é para aparecer para uma homenagem ao irmão, né? Querido, eu quero estudar um tema com você hoje, da Palavra de Deus. Segura a sua Bíblia aí que nós vamos abrir bastante a Bíblia hoje, viu? Você vai viajar pela Bíblia hoje aí, você vai pesquisar, você vai olhar bastante aí. O tema que eu quero estudar com você é um tema que não deveria trazer tanta dificuldade, não deveria trazer tanta polêmica, mas tem polêmica mesmo no meio cristão. As pessoas não conseguem entender direito esse tema aqui, olha, do juízo final. Você sabe bem, é claro para cada um de nós, que nós vivemos em meio a um grande conflito, não é isso? Há uma batalha entre Cristo e Satanás, e isso acontece todos os dias da sua vida e vai ser assim até o dia que Jesus vier nas nuvens dos céus. E quando ele voltar nas nuvens dos céus, então esse grande conflito aqui, ele acaba. Amém. Mas enquanto nós vivemos aqui, ele é uma realidade. Ele vai existir e ele vai acontecer. As pessoas têm muita dificuldade em compreender esse período. Fala-se muita coisa. Por exemplo, eu lembro que eu estava na igreja, eu era garoto, não sei se eu tinha 12, 13 anos, não sei, e fizeram no culto jovem, fizeram uma peça falando exatamente sobre o juízo final. E eles falaram, né, sobre o que iria acontecer, os momentos finais, né, que antecediam a volta de Jesus, tudo que ia acontecer ali. Sabe o que aconteceu depois da peça? Eu fui para casa desesperado. Fui para casa morrendo de medo do juízo final. Morrendo de medo. E hoje em dia o povo tem medo do juízo. Quando falou em juízo final ainda, o povo fica desesperado. E aí surgem diversas ideias, surgem um monte de teorias falando sobre o juízo de Deus. 2012? E eu vou mostrar. Pois é, olha, lembra de 2012, não é isso? Diziam que o mundo ia acabar, não é? E 12. De quando? Sim. Calendário Maia. 21 de outubro, não era isso? De 2012, não é desse. 2012 o mundo ia acabar. Eu lembro que quando eu era garoto também, minha tia, ela me ensinou algo. Hoje eu descobri de onde que veio aquela origem lá, né? Mas ela dizia assim, olha, de 1000 passará e 2000 não chegará. Minha mãe falava isso também. Como é que é? Não, de 1000 passará e 2000 não chegará. De 2000 não chegará. É isso aí. A 1000 chegará, mas 2000 não passará. Não passará. Tipo 3 vezes que eu falei, não foi isso? Isso aí mesmo. O galo acorda muito cedo, né? Aí sabe como é que é, né? Minha mãe falava isso também. Tava dormindo ali na hora, né? E eu ficava pensando assim, poxa vida, eu vou morrer com 18 anos. O mundo vai acabar. E aí chegou, na época dos anos 2000, né? Você lembra que tinha aquela ideia do bug do milênio. Dizia que os computadores iam zerar, iam acabar, os relógios iam parar, ia ser um problema só. Eu lembro que nessa virada de ano, de 99 para 2000, nós estávamos com a igreja, lá em Satulina. Nós passamos, aliás, fica uma ideia, algo que eu tenho vontade de repetir, passar o Réveillon com a igreja. Nós passamos lá a virada de ano com a igreja. Fizemos a nossa ceia lá com o povo, todo mundo junto. Que coisa gostosa. E aquela expectativa, e no fundo aquela expectativa, né? Como é que vai ser meia-noite? Como os mileritas, né? Passou e nada. Aí o tempo vai e aí chega 2012. Aí começa aquela conversa tudo de novo. E vai acabar o mundo, e não sei o que e tal. E um monte de gente fazendo um monte de coisa. Enfim, o tema do juízo. Interessa, ao mesmo tempo que interessa, o povo morre de medo desse tema. E eu vou tentar responder para vocês aqui algumas perguntas nessa noite justamente sobre esse tema do juízo. O tema de hoje, o juízo final, né? Como você imagina que será a sua vida, no final da sua vida, né?
os seus 80, 90 ou 100 anos. Como você imagina que será a sua vida? Você já pensou como é que será? Como é que você vai estar? Onde é que você vai estar? O que você vai estar fazendo? Bem velhinho, viu? Bem velhinho, né? Tirado que já vamos estar bem velhinhos, né? Mas como você vai estar? Espero O que lhe vem à mente quando se fala de acerto de contas? Quando fala de acerto de contas, o que lhe vem à mente? Será que eu consegui pagar? Será que vou conseguir pagar? Não é isso? Acerto de contas traz essas preocupações para nós. É por isso que eu não faço dívida. Você já esteve em um tribunal? Já. Gostaria de estar sentado no banco dos réus? Estava no banco dos réus? Não. Imagina, né? Agora, quando se fala em julgamento, veja bem, quando se fala em julgamento, qual é a palavra que vem à sua mente? Condenado. Sentença, Condenado. condenação, não é isso? O que mais? Absolvição. Só que normalmente que vem é isso aí, é sentença e condenação. Nós temos essa ideia de que o juízo, ele leva à condenação. Muita gente é julgada e é absolvida. É provado que ele não fez nada e ele é absolvido. Agora, outros também são condenados. Quando se fala em juízo, o que vem à nossa mente é justamente isso aí. É por isso que o povo morre de medo do juízo de Deus. Porque só vem à mente o quê? Condenação. É só isso que vem à mente. Veja só, hoje nós vamos aprender algumas verdades. Uma delas é que todos os vivos, como os mortos, devem ser julgados. Veja, todos. Nós vamos ver na Bíblia sobre isso aí. Estou afirmando para você aqui, mas a Bíblia vai falar. Então, todos serão julgados, tanto os vivos como os mortos. Agora, tem um ponto que é interessante. Segundo o quê? As suas obras. As suas obras. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para ver se nós estamos afinadinhos aqui. A salvação, ela é através da fé ou das obras? Da fé. Da fé? Qual é o papel da graça na nossa salvação? De Jesus. A graça de Jesus. Qual é? O papel da graça, a graça de Jesus. Né? Pode falar, tá a ponta da língua ali, mas não está saindo, tá fraco. As pessoas para Deus. É o dom. Você vai ter fé e tem que fazer as obras. É o dom de restituição. Só que tem um detalhe. Baseando no que ela falou, não é simplesmente fazer as obras, é como fazer as obras. A graça Quer ver? é o dom gratuito de Deus. Nós É. somos salvos pelas boas obras. Aí, pastor. Isso aí, vocês estão certos aí na colocação. Veja só, a salvação é pela graça. Diga, a revelação aí não. Deus me revelou 12 vezes, nem todos que disse assim. É isso aí. É por isso que eu passo nessa palavra. Tá lá na Bíblia, lá, isso É aí. pra vocês tomar cuidado. É isso aí. Mas isso é verdade mesmo. Aí, pastor, lembra daquela parte da Bíblia que Jesus fala o seguinte: esse povo me louva com seus lábios, mas os seus corações estão não. Então, não é simplesmente fazer as obras, é como fazer por amor. Entendeu? Veja só, é importante definir aqui alguns pontos. A salvação, ela é única e exclusivamente pela graça. É o que Deus faz por nós. Não é o que eu faço, é o que Deus faz por mim. Eu sou salvo porque Deus quer que eu seja salvo. Eu fui salvo para a boa obra. Então, aí lembra do que nós conversamos ontem no sermão? Que se nós temos uma dívida que é impagável. Deus então resolveu perdoar. E Ele criou os meios ali para que Ele pudesse nos perdoar. Inclusive, Essa graça nós aceitamos pela fé que nós temos na salvação que Deus nos oferece. Tá entendendo? Tá claro aí, né? Nada de novo, né? Tem nada de novo aqui. Isso aí você já sabe. Salvação pela graça, nós aceitamos pela fé. Qual é o papel das obras? As obras, elas demonstram a nossa fé. Elas demonstram naquilo que nós acreditamos. Por isso, as nossas ações, as nossas obras, elas vão fazer parte do nosso julgamento. Diria que elas vão servir de parâmetro para demonstrar o que nós fizemos de bom ou de ruim. Entende? Quer ver? Olha, Obra morta, né? sim, a fé sem obras, ela é morta. Tiago um dia disse assim, olha, mostra-me a tua fé sem obras, que eu, através das minhas obras, vou te mostrar a minha fé. Olha que interessante isso, né? Vou citar um exemplo para vocês aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Um exemplo de obras, por exemplo.
Vou citar algo que nós estamos... Não é novidade também para nenhum de nós aqui. Faz parte do nosso dia a dia. O dízimo. Dízimo é uma obra nossa. Nós estamos devolvendo aquilo que Deus nos deu. O dízimo ele não é nosso. Nós devolvemos aquilo que Deus colocou para nós. Nós ficamos com 90% e 10% nós devolvemos. Não é isso? Tá, todo mundo estamos juntos aqui, não é? Por que eu estou usando o exemplo do dízimo? O dízimo nós temos como um dos primeiros sinais que a pessoa está sendo convertida. A pessoa ela está estudando a Bíblia e quando ela começa a entrar naquele processo de conversão, quando ela devolve o dízimo, quando ela mexe no bolso dela, nós começamos a entender, olha, ela está dando sinais de que está se convertendo. Então veja, quando uma pessoa, presta atenção aqui, ó, quando uma pessoa, por exemplo, não dá o dízimo, não é só uma questão financeira. Alguma coisa está falhando. Não dar dízimo é um problema espiritual. O fato de não dar o dízimo significa que eu não acredito na provisão de Deus. Entenderam ali? Ou seja, quando eu dou o meu dízimo, eu estou dizendo para Deus, olha, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor vai suprir as minhas necessidades e eu quero fazer a minha parte. O cristão, deixa eu fazer aqui um alerta. O cristão nunca pode passar cometer o erro de, por exemplo, não dar o dízimo, tá? Isso aqui, veja, não é o exemplo, não é o tema do sermão, eu estou usando um exemplo aqui para você, tá bom? Então veja, isso é um passo fundamental. Então veja, uma das primeiras verdades que nós vamos aprender hoje é justamente essa: todos os vivos quanto os mortos serão julgados segundo as nossas obras. Vivemos hoje o grande dia da expiação do santuário celeste. Veja só, no passado, quando Deus estabeleceu o tabernáculo, o santuário no deserto, você lembra como é que era feito o processo, né? Não era como nós fazemos hoje. Quando nós pecamos, nós vamos até Deus, pedimos perdão e somos perdoados. No passado não era assim. Deus mandou estabelecer o santuário, e lá no santuário tinha um sacrifício de manhã e de tarde, e todo dia o povo tinha que levar o sacrifício lá, as ofertas, tinha que haver derramamento de sangue, aquele processo todo, para que o povo pudesse ser perdoado. Todos os dias, o pecado do povo era transferido para o santuário. Então veja, o santuário ficava contaminado lá com o pecado do povo, não é isso? Estamos juntos aqui no pensamento, né? Uma vez por ano, havia o dia da expiação, ou dia da purificação do santuário. É isso que eu estava pensando. Essa purificação, ela acontecia uma vez por ano. Era quando o santuário era purificado. Os pecados, simbolicamente, eram retirados do santuário, eram postos na cabeça do bode lá, tudo simbólico, né? E ele era levado para o deserto. E ele era esquecido lá no deserto. Simbolizando o que Deus faz quando Ele perdoa os nossos pecados. Ele apaga as nossas transgressões. Uma vez por ano acontecia esse dia da expiação. E hoje, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, nós estamos vivendo esse dia da purificação do santuário celestial. E eu vou mostrar para vocês com a Bíblia daqui a pouquinho. A obra de preparação é uma obra individual. Isso aqui também é uma outra verdade. Eu não posso fazer com que o meu filho seja salvo. Eu devo ajudá-lo, mas eu não posso salvá-lo. Como pastor da igreja, eu não posso salvar nenhum de vocês. Eu tenho o dever de falar para você aquilo que Deus me orienta como líder espiritual da igreja, de falar para você o caminho correto que você deve seguir. Mas é você quem decide. Então veja, você não pode salvar o seu marido, não pode salvar sua esposa, não pode salvar seus pais, não pode salvar os seus filhos. Essa é uma obra de Deus. O que nós podemos fazer é ensiná-los nesse caminho. O caminho é que ele deve andar. Mas a obra de preparação é uma obra o quê? Individual. Então veja só. Cada um deve ser provado e achado sem mancha, defeito ou coisa semelhante. Diante do juízo de Deus, nós devemos ser achados dessa forma. As cenas do juízo são cenas solenes, são cenas reais, a Bíblia fala sobre isso. Muita gente anda dizendo por aí que não há o período do juízo, não vai haver o juízo final. Muita gente inventa muita coisa. Não é isso?
Não, muitos, né? Eu falei pra ele, vamos, Jesus vai voltar. Não, Jesus está aqui, tá? Veja só, né? Então, hoje é retirada essa ideia do juízo. Não existe mais essa questão do juízo. As pessoas estão tirando da Bíblia o que a Bíblia disse. Então eles estão retirando aquele livro como se não tivesse dito nada. Mas a Bíblia apresenta a realidade do tempo de juízo. Veja só. Nós não vamos abrir agora todas essas passagens aqui por causa do tempo. Mas olha, 1 Crônicas 16:33, Salmo 96, fala que o Senhor vem julgar a terra. Ele vem julgar a terra. Então o juízo vai existir. Eclesiastes 3:17, Deus diz que Deus julgará quem? O justo e o perverso. Lembra que eu comecei dizendo para você que todos vão passar pelo juízo? Todos? Os salvos e os perdidos. Os justos e os ímpios. Todos passarão pelo juízo. Deus trará a juízo todas as obras. Olha aqui as obras de novo. Olha. Eclesiastes 12:14 fala sobre isso. Juiz executivo, né? Vamos chegar lá. Sim. Então veja, Deus vai trazer a juízo as nossas obras, porque através da nossa obra, nós demonstramos. Lembra que nós começamos conversando sobre isso? Através da nossa obra, nós demonstramos aquilo que nós acreditamos. Eu não posso dizer para minha esposa que a amo e viver maltratando minha esposa. Já viu? Seria uma incoerência isso, né? Olha, eu te amo tanto, mas só vivo fazendo maldade com ela. Não encaixa o negócio. Então, Deus vai trazer a juízo as nossas obras. Aquilo que eu e você fizemos, e muitas delas que ninguém sabe. Porque veja só, será que tem coisas que nós conseguimos esconder das pessoas? Tem ou não tem? Tem. Por exemplo, alguém pode ter 2 famílias sem que ninguém saiba? É difícil, mas pode. Pode ou não pode? É difícil, mas pode. Ele deve dar um nó na cabeça dele lá, mas consegue, né? Isso já que tem. Eu conheci há alguns anos um que tinha há mais de 20 anos 2 famílias. Poxa. E ninguém sabia. É um mestre nessa questão do adultério, porque para conseguir fazer isso, sem ninguém saber. Imagina, por mais de 2 décadas, vivendo uma vida dupla. E ninguém sabia. Isso só um exemplo que eu estou falando aqui de relacionamento, né? Quantas outras coisas mais podem ser escondidas de todo mundo? Você pode esconder as coisas do Edson, que é o líder aqui da igreja. Você pode esconder de mim, que sou o pastor da igreja. Eu posso esconder as coisas de vocês. Vocês podem não saber nada da minha vida. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus conhece tudo. Dele, a gente não consegue esconder nada. Então veja. Diga. A pessoa tem que confessar o pecado todo. Sim, é isso aí. Não pode ficar com o pecado escondido. Eu acho que sumiu ali. O que que houve? Só porque não mudou aqui, não? Tá, vamos lá. Deus julgará o justo e o perverso, né? Olha, Deus trará juízo todas as obras, que eu já falei. Atos 17:31 diz que Deus estabeleceu um dia de juízo. Ou seja, o juízo... Você está vendo como é que o juízo é uma realidade bíblica? Como é que a Bíblia fala sobre essa questão do juízo? Então, veja só. Se a Bíblia fala dessa questão do juízo, e hoje em dia está se tornando corrente no meio cristão, que não vai haver juízo, de onde que você acha que vem essa ideia de que não vai ter juízo? Do inimigo, né? Por quê? Porque ele quer cegar, ó. Ele quer enganar, se fosse possível, até os eleitos. Sabe qual é a ideia? É fazer com que o povo não acredite nisso, e o povo não vai se preparar para isso. Entende? Ele quer arrastar todo mundo com ele, né, Pois Paulo? é. Ó, subiu lá de novo. Aí. Olha só, olha o que Atos fala, né? Há um juízo vindouro. É uma realidade, não tem como negar isso aí. Todos compareceremos ao tribunal. Romanos 14:10 fala sobre isso. Lembra que eu falei lá no começo que todos vão comparecer diante do tribunal. Seja justo, seja ímpio. Todos vão permanecer. A vinda do Senhor para exercer o juízo. Ó, Judas 14:15 fala sobre isso também. Agora veja, o juízo de Deus, ele tem 3 fases. Ele é dividido em 3 fases. E essas 3 fases causam uma grande confusão no meio do público cristão. Eu lembro que há muitos anos, eu estava acompanhando uma radionovela, e tem muitos anos isso, eu nem lembro, isso, se eu não me engano, foi na década de 90, nem sei se ainda tem, mas hoje em dia é a radionovela, né? Mas era uma rádio cristã e ela tinha uma radionovela lá. Todo dia tinha um horário ali que eles passavam, não sei se era meia hora, 40 minutos, não sei o que era.
E eles retratavam a vida das pessoas, dos cristãos, coisa e tal, como é que funcionava. E eles ensinaram aquela doutrina do arrebatamento secreto. Que você já deve ter ouvido por aí, ou visto, né? Vira e mexe a gente vê um carro na rua com um adesivo que diz assim, olha, cuidado, em caso de arrebatamento, este carro ficará desgovernado. Tipo, deixados para trás? É isso aí. Então veja, é ensinado que antes da volta de Jesus, algumas pessoas serão arrebatadas e vai começar um período chamado de milênio. Só que esse período, de acordo com o que ensinam aí, não é um período de 1000 anos. Ele só é chamado de milênio. E ele começa depois do arrebatamento secreto. Veja, estou dizendo para você, não é o que a Bíblia fala, é o que estão pregando aí fora, tá? Para não confundir ninguém aí. Depois do arrebatamento secreto, começa essa questão da segunda chance, a doutrina da segunda chance. E era o que eles estavam ensinando na rádio lá há muitos anos, quando eu estava ouvindo. As pessoas que eram más, e quando eles viram que alguns foram arrebatados e eles não, eles tinham uma segunda chance de se arrepender. Entende? E quando Jesus viesse de maneira literal, depois do período milênio, que não são 1000 anos, essa pessoa poderia ser levada para o céu ou não. E eles que passariam pela grande tribulação. E esses que passariam pela grande tribulação e coisa e tal. Veja, pegaram os ensinamentos bíblicos, chacoalharam o negócio todo, fizeram uma salada danada e apresentaram para o povo. Sabe qual é a origem disso aí, queridos? E eu preciso ser bem sincero e honesto com você aqui. O originador disso aí é Satanás. Porque ele quer colocar para você, por exemplo, que mesmo que Jesus volte, vai ter uma segunda chance. Eu vou mostrar para você hoje que não é assim. A chance que Deus dá para nós é hoje. Não é depois do seu retorno, do retorno de Jesus aqui nesse mundo. Então o dia de preparação é hoje. Não é lá na frente. Vou mostrar para vocês aqui, olha. As 3 fases do juízo. A primeira fase do juízo, ela é apontada lá em Apocalipse 14, 6 e 7. Acontece agora. Começou em 1844, de acordo com Daniel 8,14. Daniel 8,14 fala do maior período profético da história da Bíblia. Até 2.300 Porque diz exatamente isso, que até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Esse período, eu vou mostrar um quadro lá na frente para você, começou lá em 457 a.C. E ele terminou em 1844, de acordo com o que está previsto em Daniel 8,14. É isso aí. Então veja só, a primeira fase do juízo já começou. E veja só, em 1844. Quem aqui tinha nascido em 1844? Eu. Só uma velha, né? Poxa. Veja só. Então, o povo fica falando que há, que não há, que não sei o que e tal. De acordo com a Bíblia, o juízo já começou. Já está acontecendo hoje. Veja, essa primeira fase, presta atenção aqui, ó. Falou que o juízo começou, o povo ficou agitado aí, né? Você vê como é que o juízo mexe com a gente, né? Né? Afinal de contas, o espiritual. Essa primeira fase do juízo, que começou em 1844, vai terminar um pouco antes da volta de Jesus. Um pouco antes da volta de Jesus termina a primeira fase do juízo. E sabe quando ela vai terminar? Com o que nós chamamos de um fechamento da porta da graça. Entende? Quando a porta da graça se fechar, a primeira fase do juízo acabou. Então veja só, volta aqui, queridos. Presta atenção aqui, olha. Vai haver um período de tempo aqui, nesse planeta, que nós vamos conviver, salvos e perdidos. Porque a Bíblia diz que quando a porta da graça se fechar, vai continuar o justo fazendo justiça e o injusto fazendo a injustiça. Não vai haver troca de lado. Vai ser um breve período de tempo, mas vai existir. Por quê? Porque a primeira fase do juízo, ela passou. Sabe que fase é essa? É a fase de investigação. É quando Jesus investiga quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Veja só. De acordo com o que a Bíblia nos ensina,
Jesus está hoje lá no santuário celestial fazendo exatamente essa investigação. Para saber quem vai ser salvo ou não. Você já ouviu por aí que essa questão de santuário não existe? As pessoas dizem por aí que o santuário celestial não existe. Que era só uma coisa lá no passado e que lá no céu não tem nada disso. Sabe de onde que vem essa ideia? É de Satanás. Isso é uma ideia satânica. Porque ele não quer fazer você se valer do privilégio de ser julgado por Cristo. Então veja, ele quer que você não saiba de nada disso, para que você seja pego de surpresa. Essa é a primeira fase do juízo, né? Agora é a hora de você abandonar o mundo, é a hora de você abandonar o pecado, buscar o Deus vivo e verdadeiro. É por isso que é hoje que você tem que tomar essa decisão. É por isso que a gente sempre diz, olha, cada sermão a gente faz um apelo, cada batismo aqui a gente faz um apelo, vem para Jesus, entrega a tua vida e faz e tal, e a gente está sempre apelando, porque é hoje que você tem que tomar a decisão. Não é amanhã ou depois. Nós não sabemos quando a porta da graça irá se fechar. Então você tem que decidir hoje. Não é amanhã, daqui uma semana ou daqui a 15 dias. Entende? Então veja só. Jesus está ao seu lado e se você quiser, ele vai abraçar você. E ele vai fazer de você a pessoa mais feliz do mundo. Eu conheço muita gente que diz assim, pastor, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo, eu preciso transformar isso. Amigo, se você tentar transformar a sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Jesus falou, olha, venham a mim, como vocês estão. E quando você for até ele, ele vai transformar você. Então nós cometemos um erro gravíssimo. Nós queremos transformar a nossa vida para depois ir até Jesus. Veja, se você transforma a sua vida antes, você vai fazer o que em Jesus? Não precisa mais ir até ele. Porque você já fez tudo. Aliás, se você pode transformar a sua vida, para que um Salvador? Não precisa de Salvador. Você mesmo pode se salvar. O convite de Jesus é que você venha até ele. Como estar, né? Como você está. E deixa que ele resolva os seus problemas. Quando termina a primeira fase do juízo, Jesus volta a esse mundo. Quando Jesus volta, os justos são levados para o céu e os ímpios vão estar mortos aqui no planeta, junto com Satanás e seus anjos, que serão os únicos que estarão vivos por aqui. Essa fase, nesse período melhor, começa a segunda fase do juízo, que é essa fase aqui, olha, o juízo de comprovação. Essa fase vai ocorrer durante o período do milênio. Durante esse período de 1000 anos, que eu e você estivermos lá no céu, vai estar acontecendo a segunda fase do juízo. Veja, a primeira fase do juízo começou quando? E ela vai terminar quando? Pouco antes da volta de Jesus, né? Um pouquinho antes. E aí começa a segunda fase do juízo. Quando que vai ser essa segunda fase? Durante o período de 1000 anos, o milênio. Então, quando Satanás fala para o povo que esse período do milênio não são 1000 anos, ele está querendo enganar você. Você percebe como que Satanás ele aproveita todas as oportunidades para passar uma rasteira em você, para te enganar? E tem um monte de cristão que está indo na dele. Veja, essa fase começa na volta de Jesus, né? E ela vai terminar quando a cidade santa descer no céu. Durante essa fase, haverá pelo menos 3 surpresas. Uma delas é você estar no céu. Olha que coisa fantástica, né? Nós podemos estar no céu. Essa é a primeira surpresa. Aliás, há poucos dias eu li um livro que diz que no momento em que nós estivermos entrando no céu, o Senhor Jesus vai estar nos portais da cidade e ele vai estar dando as boas-vindas para nós, né? E ele dizendo para você assim, olha como é que valeu a pena todo o seu esforço. E ele falando assim, olha como é que valeu a pena. E ele diz assim, olha, está aqui seu filho. Lembra, semana que a gente conversou sobre isso muito, né? Ele entregando os anjos, trazendo os filhos e falando, tá vendo aqui, mãe? Como é que valeu a pena todo o seu esforço? Quantas noites você não dormiu? Quantas vezes você dedicou ao seu filho? Olha ele aqui no céu. Então a primeira surpresa vai ser você estar lá no céu. A segunda surpresa é essa aqui, olha. Pessoas que você acha que não irão para o céu, poderão estar lá. Já pensou? Aquele que você olha, nós temos essa tendência, não temos a tendência? Nós temos a tendência de diferenciar as pessoas. Achar que uns vão, outros não.
Uns podem, outros não podem. Uns são bons e outros não são tão bons assim. Nós temos essa tendência. Então no céu nós vamos ter essas surpresas, né? E a terceira surpresa é essa aqui, olha. Pessoas que você acha que irão para o céu, mas não estarão lá. Mas como é que pode, né? Mas vinha à igreja, fazia tudo. Vinha até os cultos de quarta-feira. Dava o dízimo, oferta, tudo direitinho, tinha lição, fazia tudo. Mas não estará lá. As três surpresas, né? Então veja só. Essa segunda fase que eu falei para vocês aqui é a fase de comprovação. Sabe o que a Bíblia diz? Que eu e você, como salvos, vamos participar do julgamento dessa segunda fase. Quando Deus vai estar comprovando o porquê que alguns foram salvos e outros se perderam. Veja só, Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, Deus é tão justo, que Ele vai dar satisfação para o povo, porque que uns estão salvos e outros perdidos. Deus poderia muito bem dizer assim, olha, isso aqui não cabe a você. Deus poderia dizer isso. Não cabe a você. Isso aqui não é a sua parte. Mas Deus vai mostrar. Ah, Senhor, por que fulano de tal não veio para o céu? Ó, está aqui. Deus abre os registros e Ele começa a mostrar lá. Os arquivos, aqui, né? Olha o que Ele fazia quando ninguém sabia. Olha o que Ele fazia quando ninguém estava vendo. Aí nós chegamos e o outro está lá no céu, gente. Mas Senhor, Ele? Nunca imaginei. Abre os registros. Aqui, olha. Olha o que Ele fazia. E olha que ele se transformou. E não precisava ficar mostrando para ninguém. Está vendo? Por que nós teremos algumas surpresas? Então, vai ter início a terceira fase do juízo. Essa terceira fase é a fase de execução. Ela vai acontecer após o milênio, quando a cidade santa descer do céu. Então, os ímpios, eles vão ressuscitar e eles vão tentar atacar a cidade, junto com Satanás, para tentar destruir a cidade santa. Vejam só, né? Esses dias eu estava olhando, né? Eu estava lendo o Apocalipse 20, que fala sobre esse ataque, fala dos perdidos com Maria do Mar, e eu fiquei pensando assim, Senhor, quem são essas pessoas, né? Quem são essas pessoas? Muitos deles são pessoas assim, são pais de família, são mães de família, gente boa. Boa sim, né? Eu vou explicar para você. Gente boa, trabalhadora, até honesto, mas muitos que não aceitaram Jesus. Lá na frente, vai fazer parte do exército de Satanás. Olha que tragédia, né? Olha que tragédia. A tragédia já começa quando não participam da primeira ressurreição. Quando forem participar lá, olha só que situação, né? Só que na hora que eles tentarem atacar a cidade, Jesus vai intervir e acontecerá a cena mais emocionante da história, quando os ímpios, inclusive o diabo, vão se ajoelhar e eles vão diante de Jesus e ele dará a sentença final. Vai haver um momento na história desse mundo em que todos os seres vão estar ajoelhados perante Deus. Só que uns estarão dentro da cidade e outros fora. Aos justos ele dirá, vinde benditos do meu Pai. Não é isso? Aos ímpios, apartai-vos de mim, malditos do meu Pai. Misericórdia, não é isso? Misericórdia. Foi lembrar Mateus 7, 21, 22, hein? Então veja só, hoje todos nós convivemos juntos, não é? Nós convivemos juntos. Não cabe a mim nem você julgar quem é bom e quem não é. A Bíblia diz que pelos seus frutos conhecereis, mas eu não posso julgar quem vai ser salvo ou não vai ser salvo. Então veja, só que vai ter um dia, aguenta um pouquinho aí, vai ter um dia que Deus, Ele vai separar. Esses daqui podem vir, esses daqui não. Sabe por quê? Só que essa separação aqui, que vai acontecer, não é Deus que vai determinar, olha, desse lado daqui para lá estão salvos, desse lado daqui para lá estão perdidos. Não, Deus não vai fazer isso. Quem escolhe o lado é você. Quem escolhe o lado que você vai estar somos eu e você. Então veja, os salvos vão estar desse lado aqui, então você vai caminhando para lá. E quando você definir o lado que você está, Deus fala assim, vinde. Vinde benditos, né?
Agora, aquele que não aceitou Jesus, ele já escolheu estar do outro lado. Então, nessa hora, vai ser dito para ele, ó, afastai-vos de mim. Porque ele mesmo decidiu. Então, não é Deus que fica pinçando um aqui para salvação e pinça outro ali para perdição. Essa é uma doutrina também equivocada que pregam aí fora da predestinação. Que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição. Outro dia Isso eu não aceito nunca. falar mais um pouco sobre isso com você. Nessa hora, o fogo vai consumir todo o mal e purificar a terra. Cristo criará um novo céu, uma nova terra e começará então a tão sonhada vida eterna. Olha só que coisa fantástica, né? Os nossos problemas já acabaram há 1000 anos. Porque já estamos no céu lá há 1000 anos. Só que o pecado ainda estava aqui pelo mundo, ainda estará pelo mundo. Depois do período de 1000 anos, Deus vai acabar com tudo isso. E aí nós vamos viver a eternidade, né? Esse aqui é o quadro que fala dessa profecia toda que eu falei para vocês aqui. Começando em 457, aqui olha, 2.300 tardes e manhãs, até 1844, de acordo com Daniel 8,14, e o santuário será purificado. Sei que são muitas datas ali, não dá para você decorar isso aí, mas para mostrar para você como é que a Bíblia nos ensina, né? Agora veja, pega a sua Bíblia aí, vamos pesquisar na Bíblia. Nós falamos e falamos e falamos, vamos ver então se a Bíblia comprova tudo isso que eu falei para você aqui agora. Veja aí, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios 5, verso 10. Então segura aí para você ler para a gente daqui a pouquinho. Deixa o povo achar aqui. Amém. Amém. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Pode voltar, pode ficar aí. Você não precisa ler não, mas pode ficar. Olha a garganta, né? Vai lubrificar, então tá bom. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Quem pode ler? Diante de que tribunal todos irão comparecer? Quem pode ler para mim? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do povo. Ok, olha só. Então, já ficou claro para todos nós que todos vão comparecer diante do tribunal, né? E o texto aí falou mais uma vez, que todos vão comparecer. Agora, diante do tribunal de quem? De Cristo. Para que sejamos julgados de acordo com o quê? Com aquilo que nós fizemos. Coisas boas ou más. Não é isso? Então, nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Agora, veja lá Tiago 2. Tiago 2, verso 8 a 12. Tiago já está mais lá na frente, né? Um pouquinho mais lá para o finalzinho da Bíblia. Tiago 2, verso 8, 9, 10, 11, 12. Tiago 2, de 8 a 12. De acordo com que lei, todos serão julgados. Quem pode ler para mim? Quem achou pode ler, por gentileza. Tiago 2, de 8 a 12. Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis, mas se fazeis acepção de pessoas com mentes pecados e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois não cometerás adultério, mas matarás estas feito transgressões da lei. Okay. Até que basta. Tem uma expressão no texto aí que é muito interessante. Quando o Tiago diz assim, olha, aquele que tropeçar no quê? Num só ponto. Em um só ponto da lei, ele é culpado de quê? De todos. De todos. Que lei é essa que ele está falando ali? A lei de Deus, né? Ele diz ali, não é isso?
Porque aquele que falou de não matarás, não sei o quê. É isso ali, ainda citam 2 mandamentos ali. Então veja só, essa é a lei de Deus que será o parâmetro para o nosso julgamento. Agora veja só, olha como é que são as coisas aqui. Presta atenção aqui, olha. Você alguma vez já ouviu dizer que a lei de Deus foi abolida? Muitas. Já ouviu falar isso aí? O que? Muitas. O que mais se fala hoje em dia aí é o quê? É que a lei de Deus foi abolida. É. Se a lei de Deus foi abolida, não há parâmetro para o julgamento. De onde vem essa ideia? É do diabo. Você percebe que é sempre ele por trás das coisas? E o povo questionando, e o povo dizendo. E isso é dito dentro do povo cristão, de que a lei foi abolida. Se Tiago disse ali que ela é o parâmetro para o nosso julgamento, se a lei foi abolida, então, tá bom, todo mundo vai entrar e tal. Entende? Acabou, não há controle, não é isso? Então veja, agora, também é interessante que Tiago diz assim, olha, se você tropeçar num só ponto da lei, você é culpado de quê? De transgredir todos. Você já deve ter ouvido muita gente dizendo por aí que a lei foi abolida, e outros dizem que você tem os princípios, que são os 9 mandamentos, como dizem, né? E o sábado era coisa de judeu. Ou seja, mais uma vez, é feita uma salada tremenda sobre aquilo que Deus ensinou. Sem falar da alteração da lei. Entende? Então veja só. Se nós vamos ser julgados de acordo com a lei, e a lei foi abolida, não há parâmetro. Satanás está tentando enganar você. 1 Coríntios capítulo 6, veja lá. 1 Coríntios capítulo 6. Primeira Coríntios capítulo 6, verso 2 e verso 3. Por favor, Sandra, por gentileza. Vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Se vocês vão julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Ok. Sabe quando vai ser esse julgamento aí? Você lembra? Durante o período do milênio. Os anjos são quem? Os anjos são... Quando nós estivermos no céu, nós vamos estar participando do julgamento ali. E Deus vai estar comprovando para nós ali quem se salvou e quem se perdeu, né? Esse julgado dos anjos aqui se refere aos anjos mortos. Sim, sim. Porque eles já estão aqui. Eu não lembro a passagem, nós lemos ontem no estudo bíblico, você lembra, Sérgio? Que fala que os mortos, os ímpios, vão estar mortos aqui na terra como esterco. Você lembra da passagem? Não. É porque ontem de noite a gente estava dando um estudo bíblico ali no Jesuíta, né? E eu confesso que não lembro agora qual foi a passagem que nós lemos lá. Mas veja, olha a situação, né? Então nós vamos participar nessa segunda fase. Veja lá, outra perguntinha aí, olha. Mateus 16, 27. Mateus 16, verso 27. Mais uma perguntinha aí para você pesquisar na sua Bíblia. Mateus 16, 27. De acordo com o que cada um receberá a sentença no juízo final. Leia, Deus, por gentileza. Porque o Filho do Homem há de vir em glória de seu Pai, com os seus anjos. Então se retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ok. Olha só, tá vendo as obras aí de novo? Muitos falam que não somos salvados por obras. A salvação é pela graça. Nós alcançamos essa graça pela fé. E as nossas obras, elas demonstram a fé que nós temos na graça. Então você está vendo ali. Mais uma vez, Jesus vai retribuir a todos nós de acordo com as nossas obras. Entende? Isaías 66, versículo 24. Aquela do esterco lá, não é isso? Ok, obrigado, viu? A última pergunta lá. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Amém. E o outro, veja, capítulo 3, verso 5. Amém. Pode ler. Apocalipse 2, 10. Leia, por gentileza. Qual é a certeza dos que permanecerem fiéis até o fim? Não temas, as coisas que têm que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias.
se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só que promessa, né? Seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. E o capítulo 3, verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Ok, muito obrigado, né? Muito obrigado. Mais uma vez, aparece uma expressão ali de o seguinte, olha, lá no primeiro texto, diz, olha, ser fiel até a morte e eu vou te dar a coroa da vida. Nesse texto que nós lemos agora ali, diz que aqueles que estarão no céu, eles serão os vencedores. Ou seja, só vai receber uma coroa lá no céu aquele que vencer. Aquele que for fiel, se preciso for até a morte. Sem vitória, ninguém chega no céu. Deixa eu dizer, isso aí, sem vitória não há recompensa. Sem a luta não há uma recompensa. Quanto maior a luta, maior a nossa recompensa. O céu não é lugar para segundo lugar. Entende? O céu não é lugar para derrotado. Para gente que foi derrotado. O céu é lugar para vencedores. Apocalipse 21, verso 7 diz que o vencedor herdará essas coisas. Tudo que está sendo colocado ali, e ele resume assim, olha, o vencedor. E o Apocalipse está falando sempre sobre isso. Então veja só, um dia todos vão estar diante de Deus para receber uma recompensa do juízo final. Quer seja para o bem, quer seja para o mal. Isso aí já está claro para a gente, né? Ou seja, plantio e colheita. Deus vai julgar todas as obras, até aquelas que estão escondidas. Deus vai julgar tudo isso. Isso aqui nós já estamos recapitulando. Você já entendeu, porque nós já falamos sobre isso aqui, né? Que tipo de obras você costuma esconder? As boas ou as más? Né? Não é isso? Boas obras todo mundo quer falar, né? Propaganda todo mundo quer fazer. Mas aquilo que fez de errado. E o mau pensamento? Quando nós pensamos alguma coisa errada de alguém. Até a consciência nossa. É isso aí. Está lá. Está escondidinho lá dentro. Ninguém sabe o que eu estou pensando do irmão. Mas Deus sabe. Sabe por quê? Deus registra tudo em seus livros e Ele trará a juízo todas as obras. Então sabe o que você precisa fazer? Isso aqui, olha. Entre em íntima comunhão com Deus. Converse seriamente com Ele sobre seus problemas. Diga para Ele: Senhor, eu tenho dificuldade nesse ponto aqui. Eu preciso da tua ajuda. Você pode dizer para Deus assim: olha, Senhor, eu tenho vergonha de falar isso para a igreja, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Eu tenho vergonha, mas o Senhor precisa me ajudar. Senhor, eu não consigo abandonar esse ou esse vício. Eu não consigo abandonar esse ou aquele costume. Eu preciso da tua ajuda. Entre em comunhão com Deus. Deus vai... Lembra que lá no começo eu disse para você o seguinte: olha, Jesus, quando você aceita, Ele caminha do seu lado e Ele vai lhe ajudar. Você não vai viver sozinho. Entre em comunhão com Deus. Não esconda nada de Deus. Não esconda nada de Deus. Peça misericórdia para Ele. Nós temos uma tendência de querer justificar todas as nossas ações, não é isso? Nós temos essa tendência. Justificamos tudo que nós fazemos. Isso começou lá no passado, com Adão e Eva. Quando eles pecaram, eles começaram a justificar. Pecamos por causa disso, pecamos por causa daquilo, por causa dele, dela e tal. E no final das contas, ninguém era culpado de nada. A não ser o próprio Deus, que levou a culpa de tudo. Entende? Então veja, não esconda nada de Deus. Fale com Ele e Deus vai lhe ajudar. Agora, eu quero perguntar para você aqui: será que com tudo isso que você ouviu nessa noite, de tudo que a Bíblia mostrou para você, será que nós temos uma condição hoje de tomar uma decisão ao lado de Deus? Será que nós temos condição? Você tem convicção de que você precisa tomar uma decisão ao lado de Deus? Você tem convicção que você precisa entregar a vida para Ele e ser fiel até a morte, se for preciso? Amém. Então veja só, vamos tomar uma decisão aqui, olha. Dá para a gente ler juntos aqui? Sim. Dá para ler? Então vamos lá. Pela graça divina, eu desejo temer a Deus, dar toda a honra e glória a Ele,
adorá-lo com todas as minhas faculdades físicas, mentais e espirituais. Amém? Deus seja louvado. Agora veja, para que isso seja uma realidade, nós precisamos que Deus fortaleça a nossa vida. Amém. E eu quero cantar um hino com você agora. Põe pra gente aí, no 500.